Buenas e me espalho. Com a intenção de dar voz às prendas, destaques da nossa dança, busquei algumas prendas que admiro em palco, nos seus grupos, para dar seu testemunho para a prosa de prenda. Também chamei uma avaliadora que viveu grande parte da sua vida ao lado do mestre, o ícone do nosso movimento, Moacir Gomes dos Santos. Então, segue em capítulos, esse é o primeiro, de prosa de prenda com elas, Idiane, Natália e Letícia. Segue o baile. Olá, eu sou Idiane Burtetti, entrei no movimento tradicionalista gaúcho em 1994, no CTG Herança Gaúcha de Chapecó, Santa Catarina. Minha trajetória até 2000 foi com eles, onde eu desenvolvi muitas atividades junto a eles. Eu participei de inúmeros cursos na época, principalmente nessa década de 90, com os saudosos hoje, né? Paixão Cortes e Moacir Gomes dos Santos. A partir de 2000, na verdade, eu me mudei para Canoas, onde eu ingressei o Conjunto Folclórico Tropeiros da Tradição, no qual eu tive assim um vasto aprendizado. A minha trajetória enquanto dançarina e avaliadora, então ela iniciou a partir de 1994. Agora estou um pouquinho afastada das avaliações, em decorrência do que aconteceu anteriormente, né? Mas quem sabe futuramente eu ainda retomo essa parte, porque eu, sinceramente, eu gostava, pela contribuição, né, que a gente dava aos grupos, né? Eu agradeço ao Anderson pelo convite para que eu possa compartilhar a minha vivência e vou estar respondendo algumas questões que ele me fez na sequência. Por vezes, um bailarino não entende de uma certa forma de linguagem e você tem que encontrar formas do que ele faça links, né? Vai linkando a outras melodias, a outros passos, para que possa dar o start naquilo que você está querendo, entendeu? São ferramentas, são formas, são maneiras de ajudar, principalmente bailarinos iniciantes, a entender o nosso passo fundamental, a flexão, o molejo, que muitos têm dificuldade nesse desenvolvimento. Oi gente, para quem não me conhece, meu nome é Natália Calgaro. Atualmente eu danço no CTG Os Carreteiros e eu fui convidada pelo Anderson para falar um pouquinho para vocês sobre a minha vivência de prenda, né, algumas dicas que eu gosto de usar quando eu estou em cima do palco. Eu foco bastante em mim, no meu individual, tá? Sempre tentando melhorar cada ensaio. Uma coisa que eu sempre falo também é que a gente tem que ir pro ensaio para ensaiar de verdade. Tipo como se a gente estivesse fazendo no rodeio, sabe? Não é só ir lá e passar dança. Eu faço a parte técnica, presto bastante atenção no que é feito, né? E também a parte de interpretação. Geralmente o que tu faz no rodeio é o que tu ensaia. Então sempre ensaiam de verdade. E a questão das outras prendas, né, do grupo em si, eu sempre, quando eu vejo alguma coisa e tal, eu sempre comento com as prendas, tipo, dou alguma dica, falo alguma situação que possa melhorar e tudo mais. Eu acho que as críticas construtivas, elas ajudam o grupo a crescer. E a gente tem que estar aberta a receber essas críticas construtivas, porque a gente não é perfeito. Tipo, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. E às vezes alguma prenda enxerga alguma coisa que tu não enxerga de repente, e isso pode ajudar. Então, aceitem as críticas e se tu tiver alguma crítica construtiva, alguma dica que seja realmente válida para outra prenda, repassem, porque isso ajuda muito na união do grupo, na maturidade do grupo, né? Que acho que junto a gente consegue ir mais alto. O grupo é um grupo, né? Não é nada individual, eu sei mais, eu vou fazer o meu jeito, porque eu acho que é o jeito mais bonito. Então, é isso aí. Eu sou a Letícia Vincense, sou prenda do CTG Rincão Serrano, de Carazinho. Fiquei super feliz com o convite do Anderson, né, para fazer essa troca de experiência aqui com vocês, né? Eu espero que vocês aproveitem de alguma maneira, que, né,
de alguma maneira isso venha agregar para o grupo de vocês, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência dentro do tradicionalismo. Esse ano eu faço 30 anos, então eu não tenho nem como dizer assim desde que idade que eu danço desde sempre, desde que eu me entendo por gente eu danço. As minhas irmãs, né, a Tati, a Cami, acho que algumas de vocês também conhecem, elas são mais velhas que eu, então enquanto eu não tinha idade ainda para dançar, as minhas irmãs estavam lá ensaiando e eu estava sempre na volta, ensaiando também, né, da minha maneira. Então é uma vida inteira dentro do tradicionalismo e, querendo ou não, a gente acaba, né, acumulando alguma bagagem e podendo fazer uma troca bem legal em relação a isso. De antemão, já quero, né, deixar bem claro que é uma experiência minha, né, é a forma como eu vejo tanto o tradicionalismo quanto os concursos, né, se tá certo ou errado, não sei, né, não... mas é a minha forma de ver. Então, vocês filtrem o que acharem válido, né, e descartem o que não concordarem, né, porventura. Então é isso. Agora vamos falar de palco, né? Aqueles 20 minutos assim sagrados que todos esperam, anseiam para estar, pisar num tablado, aquele tablado que nos traz emoções, aquele tablado que nos consagra, que nos traz experiências, vivências, às vezes com bons resultados, outros nem tanto, mas de forma só avaliativa, porque estar num palco já é uma vitória. E isso é para qualquer grupo, entendeu? Seja no nível iniciante, intermediário, ou um grupo já mais consagrado, mais maduro, que a gente tem mais domínio tanto de palco quanto do dançar em si, né? Como eu, quando avalio, desde o brete, a gente sabe o que vem. Por quê? Pelo dançarino passar confiança ou insegurança, né? Então, assim, no brete ele já diz para que ele veio. No primeiro passo que ele dá, ele já diz para que veio, né? Dificilmente muda esse cenário, tá? Dificilmente, assim, acontece algo diferente que não aquilo que ele já foi mostrado no primeiro passo, né? Então, ali na hora da espera, aquela energia que já antecede ao palco, já nos diz muito do que vai vir. Na apresentação é a hora que tu tem que mostrar o que tu sabe, o que tu gosta e o que tu quer passar para as pessoas. Então, se tu deixar para fazer alguma coisa na hora, tu vai demonstrar insegurança. Então, tem que ensaiar qualquer jeito de mão que tu fizer, qualquer olhada, enfim, qualquer coisa que tu fizer, que tu quer fazer no rodeio, tu tem que ensaiar. Porque isso vai fazer que tu tenha mais segurança em qualquer movimento que tu for fazer, né? Então, aqui eu até notei que eu procuro sempre ensaiar o exagero. Tipo, faz mais do que deve fazer. Porque na hora da emoção ali, tu não vai pensar, eu preciso olhar para tal lado e eu vou fazer exagerado e tudo mais. Não, vai ser uma coisa muito automática porque tu ensaiou, então vai sair de forma mais natural. Ensaio, gurias. Ensaio pra mim é fundamental. Eu sou a chata do ensaio. De verdade, assim, ó, não tem um ensaio que eu não entre e foque em todas as danças do início ao fim, né? Porque o ensaio, na verdade, é a parte chata de todo o nosso rolê. O ensaio é a parte chata, mas também é a principal parte, né? Não tem como a gente evoluir se a gente não ensaiar. Então, eu aproveito o tempo que eu tenho de ensaio para realmente focar no que eu quero, em como eu quero fazer, né? Tipo assim, às vezes a gente entra no modo automático, né? Tu vai pro ensaio e tu já vai pensando na hora de ir embora, tu vai dançando as danças e tu não olha pro lado, tu não tá nem aí, tu só tá esperando a hora de ir embora. Então, isso é uma coisa que eu aboli, assim, da minha vida. Cada dança é pensada do início ao fim. Entre a dança, no intervalo, aí sim, né? Mas fora isso, pra mim, assim, eu acho que não vale a pena tu ensaiar uma dança no ensaio sem pensar nela. E aí, gostou? Essas prendas simbolizam tantas outras que andam desfilando seu talento pelos nossos eventos. Então, até o próximo capítulo e segue o baile!